Oi, gente. Por essa, Bolsonaro não esperava. Logo depois dele ter indicado o ministro do Supremo terrivelmente evangélico, o André Mendonça, vem números que mostram que a rejeição dele nesse público está em ascensão. E, pasmem, 43% do eleitorado considera Lula, sim, Lula, o melhor presidente do Brasil, da história do Brasil. E isso mostra que, mesmo entre o grupo evangélico, que é o grupo mais fiel a Bolsonaro, segundo todas as pesquisas, talvez mais fiel que o grupo evangélico, só o grupo dos super ricos, né? Só a oligarquia mesmo, os mais ricos do país, que seja o grupo mais fiel, mas isso os institutos de pesquisa ainda não estão detectando, né? Não está saindo nos institutos de pesquisa. E eu vou trazer os detalhes dessa pesquisa no vídeo de hoje e tecer alguns comentários. Tem algumas coisas meio óbvias, mas outras nem tanto, né? 19% escolhem Bolsonaro como o melhor presidente do Brasil. Né? Essa pesquisa, né, é da Folha, Datafolha, feita em 13 a 16 de dezembro, ou seja, é uma pesquisa super recente que traz que 43% dos evangélicos consideram Lula o melhor presidente que o país já teve. Quando a gente vai para os números em geral, ou seja, fora dos evangélicos, esse número sobe para 51% de todas as religiões, que vem o petista como o melhor, né? Numa lista que também pontuam FHC, Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, e embolados com 1% José Sarney, João Batista Figueiredo, Dilma Rousseff, Tancredo Neves, Itamar Franco e Jânio Quadros. Evangélicos, claro, se a gente olha para esses números, são menos simpáticos a Lula do que a média, mas ainda assim muito mais simpáticos a Lula do que Bolsonaro, se olharmos os números. O que contrasta com a tese de que o petismo seria hostil aos evangélicos. Não é bem assim que a pesquisa está mostrando, né? Quando a pergunta foi qual é o pior presidente, Bolsonaro agora se destaca, ele leva a pior. Ele foi considerado o pior para 35% dos evangélicos. E mais de 10% acima, 10% acima do que Lula, porque 25% consideram que Lula foi o pior. Né? Na média geral é de 48% e 18%. Também são mencionados Fernando Collor, Dilma, FHC e José Sarney. Né? No cenário de segundo turno, o empate técnico continua, né? 46% dos evangélicos optando por Lula e 44% por Bolsonaro, né? E quando eles fizeram a simulação de primeiro turno, incluindo Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória, os evangélicos se diluem entre essas outras opções, mas Lula se isola na liderança. 39% dos evangélicos escolhem Lula, enquanto os 33% vão de Bolsonaro. Os demais somam 18%. E o restante se divide entre votos brancos, nulos ou ainda não sabem responder. Ele não é bem avaliado em geral, por evangélicos em geral, embora o quinhão religioso lhe seja menos arisco que a média. Enquanto 53% do total de entrevistados avaliam a gestão bolsonarista como ruim ou péssima, 39% dos fiéis dizem o mesmo em setembro, quando o Instituto de Pesquisa fez a pergunta da última vez. 41% rejeitavam o governo. O atual levantamento, aí tem detalhes da pesquisa, né? Margem de erro de 2 pontos percentuais e tal. A base evangélica ajuda a brecar a queda de popularidade do Bolsonaro, mas os números não são generosos na base que recebe tanta atenção do presidente, né? Teve o André Mendonça, que eu já comentei, né? Ele já falou que vai indicar um outro ministro do STF terrivelmente evangélico, né? E no começo do ano, a proporção dos eleitores evangélicos que avaliam mal sua gestão era de 30%. Agora já subiu, ó, para 39% a avaliação negativa. Na via inversa, os 40% que aprovavam caíram para 32%. Ou seja, os números de Bolsonaro, mesmo junto aos evangélicos, estão despencando. Aí vem uma observação da reportagem, né, que é meio óbvia e eu vou destacar um pouco. Os números do Datafolha reforçam que a estratégia do PT deve adotar para cativar o eleitor evangélico mais foco nos temas econômicos e sociais e menos em pautas identitárias, essa trincheira por excelência de Bolsonaro com o eleitorado conservador.
Eu não acho que a esquerda, e não estou falando só do PT, deve abandonar determinadas dimensões importantes para grupos historicamente marginalizados, envolvendo as chamadas pautas identitárias. Não deve abandonar ou abrir mão dessas pautas. Mas a ênfase, obviamente, tem que ser na pandemia e na economia. A pandemia e a economia são as duas dimensões que representam os dois grandes fracassos do governo Bolsonaro, e tem que ser onde a esquerda foca suas atenções, não só para apontar esses fracassos, mas também para apontar soluções. No caso da pandemia é mais fácil, porque é vacinação, é distanciamento social e no caso de uma nova variante se tornar muito difundida, até em algumas circunstâncias, disponibilidade para o lockdown, embora isso não seja o ideal, obviamente. No caso da economia, aí tem várias visões. Vocês sabem, defendo o fortalecimento dos direitos sociais, reforma tributária, progressiva, defendo o fortalecimento da produção cooperada, não é? Enfim. E gostaria muito de ver a esquerda defendendo isso, né? O campo progressista e todos os partidos do campo progressista defendendo essas ideias, né? No fim de novembro, Lula pediu que o PT não caia na história de que evangélicos são como se fosse um gado e recomendou que o partido atente ao perfil do típico frequentador dessas igrejas, pobre, periférico e com mais mulheres negras do que outros estratos sociais. Caberia à legenda, portanto, neutralizar debates que envolvam discussões morais e lembrar que esse grupo, que a mesa era mais farta nos tempos petistas. Esse lembrete do governo do PT faz todo sentido para a campanha do Lula. Mas eu espero de verdade que a discussão sobre projeto vá além da valorização das commodities, né, que foi a estratégia do PT quando governou o Brasil de 2002, né, os dois governos Lula e os dois governos Dilma, né, embora o governo Dilma, o segundo governo, não tenha terminado, né, pelo golpe parlamentar que a gente já discutiu aqui várias vezes no canal. Nós, nesse momento que a economia brasileira está quebrada, né, o Brasil vai precisar de reformas mais profundas. O Brasil vai precisar, como está acontecendo no Chile, de uma discussão por uma transformação mais profunda da economia. Vai ser uma necessidade. Sem isso, vai ser muito difícil que o Brasil saia do buraco. Mas ver Bolsonaro perdendo apoio junto aos evangélicos é uma coisa que aquece os nossos corações nesse final de ano, que vai ser tão importante a gente se preparar para a luta em 2022 contra o neofascismo. E era o que eu tinha para falar sobre esse assunto. É isso aí, gente. A gente se vê em um próximo vídeo. Eu sou André Teixeira Jacobina e você está na Nova Máquina do Tempo. Tchau, tchau.